Bom dia para todos. Bom dia. Página 381, principais tipos climáticos e biomas da América. Ok? Então, pessoal, olha só, o continente americano, né, ele apresenta uma variedade muito grande de clima. São aproximadamente 14 tipos de clima diferentes, né? E esses 14, para cada um desses 14 tipos de clima, tem uma vegetação diferente também. Então, é uma grande variedade de clima e também de vegetação. Então, dentro dessas variedades de climas aí, né, nós temos o clima polar, subpolar, desértico, frio, desértico quente, temperado muito frio, temperado continental, seco, né, que é o estépico, subtropical, subtropical mediterrâneo, subtropical seco, tropical semiárido e tropical superúmido. Então, desses 14 tipos climáticos aí, nós vamos estudar alguns deles, né? Então, os diferentes tipos climáticos, eles são influenciados por fatores como altitude, né? Massas de ar, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas, principalmente pelas correntes marítimas. Vou pegar o Miguel aqui. E fatores também como latitude e altitude determinam o clima de uma região, né? Esses fatores são importantíssimos. Vou mostrar para vocês por que esses fatores a causa de o continente americano ter essa grande variedade de climas. Olha aqui no quadro, por favor, pessoal. Quem conhece, eu já desenhei isso para vocês algumas vezes. Isso aqui, ó, são as zonas climáticas do planeta Terra, ok? Aqui o círculo polar ártico. Entre o círculo polar ártico e a linha do Equador está o Trópico de Câncer, PC. Abaixo, aqui tem a linha do Equador, LE, tá? Abaixo da linha do Equador tem o Trópico de Capricórnio. E aqui embaixo, abaixo do Trópico de Capricórnio, tem o Círculo Polar Antártico, ok? Então, olha só, vocês sabem que o continente americano, ele é o continente mais extenso do planeta. Ele não é o maior, mas ele é o mais extenso, tá? O primeiro maior é o continente asiático, em extensão territorial, né? E ele é o continente mais extenso. Por quê? O continente americano, vou fazer de uma outra cor aqui para vocês visualizarem, né? O continente americano, ele pega aqui, ó, próximo ao Círculo Polar Antártico aqui embaixo, né? Vou fazer só um desenhozinho simples para vocês perceberem aí, ok? Ele pega aqui, ele vai fazer isso aqui. A Miracina, que é a parte da América Central, né? O continente americano são dois grandes blocos de terra ligados por um istmo, que é essa parte fininha aí da América Central. Pronto, tentei representar. Aqui está o continente americano. Olha só, pessoal, ele pega quase todas as zonas climáticas do planeta Terra. Ele pega aqui, ó, ele só não pega o Círculo Polar Antártico, mas o continente americano, ele passa pelo Trópico de Capricórnio, pela linha do Equador, pelo Trópico de Câncer e pelo Círculo Polar Antártico, né, que o Canadá chega para cima
aí um pouquinho do Círculo Polar Antártico, do Círculo Polar Antártico. Então, esses são os motivos de ter uma grande variedade de climas e vegetações no continente americano, ok? Por estar presente em quase todas as 6 zonas climáticas do planeta Terra. Então, aliás, 5 zonas climáticas. Então, ele está em 4 zonas climáticas, né? Na intertropical, aqui na zona polar norte, né? A zona polar norte, ela fica aqui em cima, ó, no Círculo Polar Ártico, embaixo, entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, fica a zona temperada norte, entre o Trópico de Câncer e entre os trópicos, na verdade, né? Entre o Trópico de Câncer e o de Capricórnio, é a zona intertropical, abaixo do Trópico de Capricórnio, que é onde se localiza a região sul do Brasil, está aqui, ó. Entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico está a zona temperada sul. Então, isso faz com que o continente americano ele tenha essa grande diversidade de climas e vegetações. Então, vamos analisar o mapa aí da página 381. Quem está me chamando? Professora, como se estivesse pedindo socorro. Miguel Arcanjo, pode falar. Não estou conseguindo entender. Está travando muito. Eu estou conseguindo entender. Você está, Iago? Eu estou. Para mim está normal. Pois é, pode ser. Toda hora que fala tá travando. Pois é, pode ser a sua internet, tá? Então você tenta entrar e sair de novo, colocar um fone, ok? E depois, quando vocês forem assistir, pode ser também depois assistir a aula novamente, mas é importante que vocês fiquem aqui, tá? Depois assistir a aula novamente lá na plataforma, lá no canal do YouTube, tá? Então, vamos dar sequência aqui. Página 381. Olhem os mapas, por favor. Tipos climáticos e biomas. Então, pessoal, esses mapas aí, eles têm a legenda lá embaixo, né? Que está mostrando os principais tipos de clima. E mostrando também, o mapa ao lado está mostrando os principais tipos de biomas, que são as vegetações. Tá? Então, nós temos aí, ó, lá em cima, no alto, os climas mais frios são os climas que se localizam em altas latitudes, que são próximas aos trópicos, tá? Aliás, próximas aos círculos polares, próximas ao Círculo Polar Ártico e próximas ao Círculo Polar Antártico. Olha só, lá no alto nós temos a presença, lá perto do Oceano Glacial Ártico, tem a presença aí do clima polar e subpolar. Mais abaixo tem o clima temperado, que é onde eu falei com vocês, fica na zona temperada norte, temperado muito frio, né? E temperado. Pouquinho mais abaixo, aí essa partezinha roxa, é o subtropical mediterrâneo, que fica próximo ao Oceano Pacífico. Subtropical mediterrâneo, um pedacinho lá nos Estados Unidos. Aí descendo tem, lá em cima ainda, né, amarelo, tem o desértico quente. E também predomina embaixo, na Cordilheira dos Andes. Olha só, lá embaixo, na Cordilheira dos Andes, tem a presença aí desse clima desértico quente, tá? E um pedacinho aqui, ó, da Argentina, um pouquinho para cima da Argentina. Vamos lá. Tem um temperado também continental seco, que é aquele verde mais escuro, né? Predomina nos Estados Unidos e também lá embaixo, próximo ao sul do Brasil aí, tem esse temperado continental seco. Subtropical, tá lá na pontinha, próximo ao México, na pontinha dos Estados Unidos, lá em cima. Tem também o subtropical mediterrâneo, que é o roxo, né?
O subtropical seco estépico, presente aí lá em cima também, no México, tá? Subtropical seco, esse clima presente lá no México, e tem também aí numa parte da Argentina, lá embaixo na América do Sul, ó, localiza lá as cores, de acordo com as cores, tá, pessoal? Aí também o tropical, né? O clima predominante no Brasil, olha só, a maior parte do Brasil aí tá em marrom, um marrom meio vermelho, meio laranja. Então, esse é o clima predominante do Brasil, que é o clima tropical. E também o tropical, e o último, né? O tropical superúmido. O tropical superúmido, ele tá lá em cima, ó, lá na região da floresta amazônica, no Brasil, acharam aí. E tem também uma parte dele aí na América Central. Agora vamos analisar os biomas. Eu acho, Miguel, que o que pode também estar atrapalhando o áudio pode ser... Agora eu coloquei todo mundo no mudo, tá? Aí pode ser que melhore um pouquinho. Tem uma pergunta aqui, pessoal, olha só. Na nossa cidade, qual é o clima, professor, da nossa cidade? Então, Natan que perguntou. Então, olha só, Natan, nós estamos no clima, nessa transição aí do clima tropical, tá? O governador Valadares está aí no clima tropical. Olha só essa parte marrom aqui, ó. Deixa eu colocar um pontinho aqui no mapa, mais ou menos onde se localiza o governador Valadares, tá? Tá vendo esse pontinho preto aqui no meu mapa? Olha aí, ó. Mais ou menos aí é onde se localiza o governador Valadares. A nossa região, tá bom? América agora, vamos falar dos biomas da América, né? Os tipos de vegetação. Depois nós vamos saber a característica de cada um desses climas, de cada uma dessas vegetações. Então, pessoal, para cada tipo de clima, um tipo de vegetação diferente. Então, eu não vou associar agora o tipo de clima à vegetação, porque nós vamos fazer isso aí nas próximas páginas, ok? Deixa eu admitir o Rafael. Então, nas vegetações, nas mais diversas vegetações, nós temos aí, analisem, por favor, o gráfico, a legenda lá embaixo do mapa, né? Floresta pluvial. Olha só, floresta pluvial. Então, uma parte grande aí da floresta amazônica, né? Lá em cima do Brasil, ó. Tem uma outra parte aqui também no Cerrado, do lado aí da região norte. Depois eu vou falar quais são os biomas de onde a gente mora. Floresta de coníferas, lá em cima, lá no Canadá. Olha só, aqui, ó, na parte verde aqui em cima, floresta de coníferas. Eu vou colocar para vocês, eu vou explicar a característica dessas florestas, quais são as árvores típicas dessas florestas. Tem a floresta de coníferas aí, né? Também campos tropicais, estepe semiárida, que é presente também na Argentina, lá embaixo, ó. Uma parte também do México, estepe semiárida, que o México é um país, né, tipicamente semiárido. Nós temos Caatinga, no Nordeste brasileiro aí, tá vendo lá em cima, com a partezinha de amarelo mais escuro, tem a Caatinga. Vocês estudaram sobre todos esses biomas no ano passado, não sei se vão se lembrar. Aí tem também as pradarias, que estão presentes aí na região sul, né? Olha só, lá no sul do Brasil, as pradarias, a vegetação desértica, na pontinha aí, ó, essa vegetação desértica, ela está na pontinha aí da Argentina, tá? Então, tem também a tundra. Lá em cima, no Canadá, tem a tundra. A presença da tundra, que é uma vegetação de clima polar, de clima gelado, né?
presente aí no solo permafrost, que vocês estudaram lá no Ártico. Nós vamos falar desse solo de novo. E também a vegetação de montanha. A vegetação de montanha, ela está predominante em toda a Cordilheira dos Andes. Olha ela aí acompanhando a Cordilheira dos Andes, ó. Não só na Cordilheira dos Andes, mas nas áreas de montanhas rochosas. Lá nos Estados Unidos, aqui, ó, essa cor marrom aqui mais escura, ó. Vou chegar bem perto da câmera. Aqui em cima, ó, aqui em cima são as montanhas rochosas dos Estados Unidos. E aqui embaixo, nessa área extensa aqui, ó, essa vegetação de montanha, é onde está a Cordilheira dos Andes, ok? Página 382, rapidinho, senão nós não vamos conseguir terminar essa aula. Eu creio que não. Vamos falar aí agora especificadamente de cada clima e cada vegetação. Então, os climas frios, eles predominam no norte da América, né? Lá em cima, na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, na Groenlândia, né? Nas regiões de altas latitudes, que eu falei. Quanto mais alta, grava isso, quanto mais altas as latitudes, maiores são as temperaturas, ok? São controladas por massas de ar e apresentam médias no mês mais frio, sempre inferiores a 5 graus abaixo de zero. Os climas frios, eles podem ser polar, subpolar, temperado muito frio e frio da montanha. Vamos falar agora sobre os climas polar e subpolar, e eu vou mostrar para vocês como que a gente analisa um climograma, tá? Cada um desses tipos de clima aí tem um climograma diferente. Então, eu vou mostrar para vocês isso aí agora. Os climas polar e subpolar, presentes no extremo norte do continente, né, em áreas, pode marcar isso aí, viu, pessoal? À medida que eu for falando, peraí que eu tô lendo alguma coisa no chat aqui. Peraí que eu vou responder, tá, Miguel? À medida que eu tô falando, vocês vão marcando aí, tá? As características dos climas polar e subpolar. Ó, presentes no extremo norte do continente, em áreas do Canadá, na Groenlândia e no Alasca. As médias térmicas anuais negativas, né? Com precipitação em forma de neve. Ou seja, lá não existe chuva. A chuva lá cai em forma de neve. Durante quase todo o ano, graças à intensa atuação das massas de ar polares e à alta latitude, que eu falei que quanto mais altas as latitudes, maiores são as temperaturas. Então, vou mostrar uma coisa aqui para vocês agora sobre o climograma. Eu não sei, se eu for desenhar um climograma no quadro, eu vou demorar muito tempo. Então, eu vou preferir mostrar o climograma para vocês e a gente vai analisando junto. Deixa eu ver se eu tenho um lápis aqui. Eu não tenho. Mas eu tenho uma caneta aqui. Então, olha só. Vamos lá no climograma. Como analisar um climograma? Então, vamos lá. Olha só. Aqui está um climograma. Primeiro, o título do climograma. De que lugar é aquele climograma? Né? E o tipo de clima predominante. Isso é um climograma de clima polar de Smith, na Groenlândia, tá? Clima polar, Smith, na Groenlândia. Nós temos aqui duas colunas nos climogramas. De um lado, aqui, nós temos os volumes em precipitação de chuva, ok? Isso aqui, ó, tudo que está de azul, no climograma, o que está de azul refere-se à precipitação, refere-se ao índice de chuva. E o que está em vermelho refere-se à temperatura. Então, sempre a precipitação ela vai vir assim, ó, em forma de colunas azuis, né? A precipitação. E o clima, ele vai vir em forma desta linha aqui, ó. Essa linha vermelha aqui vai mostrar o clima. Então, olha bem para esse climograma.
ele é de clima, né, polar. Então, são temperaturas. Tá vendo que tem um zero aqui no meio? Marca esse zero, por favor. Do zero para cima, são temperaturas normais, né? Do zero para baixo, são temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. São temperaturas negativas. Pode até escrever aí no climograma que do zero para baixo são temperaturas negativas. Isso acontece só em climas polares, tá? Em climas frios, muito frios. Frio de montanha, polar, subpolar, tá? Então, olha só. A gente vê que só aí a gente já percebe que pelo climograma as temperaturas aqui elas ficam abaixo de zero, né? Então são temperaturas negativas, né? Pela linha aí, ó, da temperatura. Então, lá no mês de junho, né? Mês de junho, gente, para a gente aqui é inverno, lá no hemisfério norte é verão, né? Tá vendo que a temperatura quase passou um pouquinho para cima de zero? Ela quase saiu do negativo, olha só, no pico da temperatura. No pico da temperatura, ela quase chegou a uma temperatura positiva. Por quê? E esse mês aqui foi mês de junho. E outra coisa, pessoal, essas letras que estão debaixo aqui, ó, elas se referem aos meses do ano. Então, cada mês do ano tem uma quantidade de chuva, né? Olha só, as precipitações também são bem baixas, né? E, geralmente, as precipitações são sempre em forma de neve, tá? Aqui, ó, precipitações muito baixas e as temperaturas abaixo de zero. Eu queria agora ouvir vocês. E aí? Quem entendeu? Deu para entender? entendi. Ótimo. Eu entendi. Muito bem. Entendi. Analisar um climograma é muito fácil, não é um bicho de 7 cabeças. Você tem que aprender a separar os dados deles. Os dados do climograma. Lembrando que aquelas coluninhas que sobe e desce de azul, aquilo ali é o volume de chuva. Embaixo são os meses do ano, né? Através dos meses do ano dá para você perceber se choveu muito, se choveu pouco, se a temperatura foi alta, se a temperatura foi baixa, né? Porque isso vai mostrar na linha vermelha, tá? Então, as colunas sempre mostrando a precipitação. E aqui embaixo, esses números de azul aqui do lado, ó. Isso aqui está mostrando o volume de chuva, tá? Gente, depois, se vocês quiserem, pode anotar todos esses dados em um climograma só, para vocês não esquecerem o que significa cada um desses dados. Deixa eu contar um caso para vocês. O ano passado, eu dei uma prova em uma turma, o ano passado não, o ano atrasado, em uma turma, em que eu perguntava em que mês, não sei se eu estava perguntando que mês choveu mais, não sei que era relativo, quais são os meses do ano que mais choveram de acordo com o climograma tal. Aí o aluno foi e me respondeu assim, uai, não vi o calendário. Né? Não vi o calendário. Então, que mês choveu mais? Está mostrando no climograma os meses lá. Olha aí embaixo do climograma. J, janeiro, F, fevereiro, M, março, A, abril, M, maio, e aí por aí vai, né? Aí eu perguntei em que mês choveu mais, ele falou que não tinha visto o calendário. Então, isso acontece, espero que não aconteça com vocês, que vocês tenham compreendido direitinho como analisar um climograma. Então, olha só, aqui no chat, respondendo a pergunta do Miguel Arcanjo, ele está perguntando aqui se uma tragédia causada pelo homem modifica o clima, se é possível uma tragédia causada pelo homem, né, modifique o clima. É possível, sim. Olha só, lembra do ano passado que nós tivemos uma ocorrência de grandes focos de incêndio na floresta amazônica? Vocês se lembram, né? E isso assustou muito, tanto é que essa fumaça lá na floresta amazônica já estava chegando aqui em Minas Gerais, então já estava sendo visível o céu mais escuro, essa ocorrência dessas queimadas, né?
então céu mais escuro. Existe também uma mudança no clima. E o que acontece? Chuvas, às vezes chuva em excesso em alguns lugares e falta de chuva em outros lugares. Respondido, Miguel? Miguel. Arcanjo? Respondeu, professora. Muito obrigado. Nada. Então vamos lá. Natan, ô professora, aí fala aí o que você quer saber, tá, Miguel? Natan. Então, olha só, pessoal, olhando as imagens, né? Então, nessa região que eu mostrei aí desse climograma, ela aparece, a vegetação é a tundra, né? Que é uma vegetação rasteira. Sobre a tundra, vocês já estudaram lá no Ártico, né? É uma vegetação rasteira. O que é uma vegetação rasteira? Uma vegetação baixinha, que não passa de meio metro de altura. E essa vegetação, ela só aparece nos verões e, mesmo assim, em pouco período do verão, ok? Uma vegetação rasteira aí que não atinge nem 1 metro de altura, composta de líquens e musgos. E, deixa eu ver o que mais. Ciclo vegetativo curto. E ela, por que é ciclo vegetativo curto? Porque ela só aparece no verão, tá? E mesmo assim, em um pequeno período. E ocorre no solo permafrost, né? Quando o solo permafrost, que é o solo permanentemente congelado, que é aquela mistura de terra, rocha e gelo, que fica permanentemente congelado, né? Passa por um descongelamento superficial no verão. Então, quando ocorre esse descongelamento superficial, aí as temperaturas, aí aparece, né, esse descongelamento, aí aparece a vegetação, aparece a tundra. Então, essas são as características da tundra de clima polar subpolar. Então, aqui nós temos a imagem, ó, clima polar no Alasca, né, lá nos Estados Unidos. E aqui embaixo nós temos a imagem da vegetação, ó, quando ela aparece no verão, ó. Tundra na porção leste da Groenlândia, na Dinamarca. A Groenlândia, vocês sabem, né? A Groenlândia, ela pertence à Dinamarca. E aí, pessoal, outra coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora vamos para o clima temperado, muito frio. Outro clima frio também. Uma pergunta do Natan aqui, ó. Então, professora, por que se chove mais no climograma ali, a temperatura aumenta? Qual climograma que você está olhando, Natan? Esse aqui, olha só. Ele percebeu que as linhas da temperatura, não é isso? Então, ele percebeu aqui, ó, que se teve mais um excesso de, foi o contrário, Nathan, choveu menos e a temperatura aumentou, ó. Por quê? Aqui, onde a temperatura aumentou, aqui é verão, ok? É verão no hemisfério norte. Aí a temperatura, obviamente, ela aumentou. Elas aumentam no verão. Mas aqui, ó, as temperaturas estavam por volta, olha aqui, de abaixo menos 30 graus Celsius, né? Então, menos 30. Ok? Menos 30 graus, ó. Aqui onde ocorreu a menor temperatura, nesse pico aqui no cantinho, ó. Então, é uma temperatura que desceu para menos 40 graus. Então, ficou por volta aqui de menos 44, menos 45 graus, né? Então, a ocorrência de chuva, a maior ocorrência de chuva, não é chuva, é precipitação em forma de neve, ok? Certinho, okay. Natan? Precipitação em forma de neve. E, geralmente, esses meses que tá aí, Natan, que você viu aí, que essa precipitação tá em forma de neve, né, que são onde, olha só, lá no mês de janeiro e no mês de dezembro, que são os maiores índices de chuva, esses meses são o inverno do hemisfério norte. Para nós aqui é verão no hemisfério sul e para eles lá no hemisfério norte é verão. Desculpa, é inverno. Então, pessoal, nós temos 6 minutos, dá para explicar mais uns 2 climas. Eu queria saber uma coisa de vocês.
Eu preciso encerrar esse conteúdo. Se eu marcar uma aula com vocês na parte da tarde, vocês topam a aula online gravada também, só para explicar o restante desses climas, que são muitos. A matéria de geografia de vocês é a maior. Pode ser, ué. Vocês Pode participam ser. fora do Eu horário participo. fora do horário da escola? Ué, pode ser. Nossa, que ânimo, hein, rapaz? Ué, professor, tem que acabar com as matérias logo, então. Pois é, então, né? Então, se eu deixar para semana que vem, aí que vai ficar mais embolado ainda. Aí a gente marcava um outro horário. Que tal, deixa eu ver aqui, hoje à tarde, pode ser? Pode ser quantas horas? Eu olho direitinho, mando para vocês lá no grupo e vocês confirmam, tá bom? A Letícia tá sumida do grupo. Não, vai ser depois do almoço, com certeza. Tá? Obrigado. Aí eu vou marcar lá direitinho, só para a gente encerrar isso aqui. Tá. Então, vamos agora para o clima. Dá tempo da gente ver o clima temperado muito frio. O clima temperado muito frio, as características aí, marquem, por favor. Existente no sul do clima polar, abrange grande parte do Canadá. Esse clima temperado muito frio, ele vai abranger, né? Uma parte grande do Canadá e dos Estados Unidos, e o norte dos Estados Unidos, né? E os extremos norte e nordeste dos Estados Unidos. Apresenta invernos longos e rigorosos, com temperaturas abaixo de menos 20 graus Celsius. E precipitações também em forma de neve. No verão, as médias térmicas podem atingir cerca de 10 graus Celsius. Então, gente, 10 graus Celsius, só para vocês terem uma ideia, esse clima atinge 10 graus Celsius no verão. Lá na região sul do Brasil, né, esse clima de 10 graus, ele atinge no inverno, lá na região sul aqui do Brasil. E esse clima no verão nos Estados Unidos. Então, é um clima extremamente frio, ok? Eu sempre cito a região sul porque é a região mais fria do Brasil. Então, olha só, marca tudo isso aí, né? Aí agora vamos falar do climograma desse tipo de clima. O climograma ao lado apresenta características do clima frio em Winnipeg, no Canadá. Então, olha só, lá na cidade de Winnipeg, no Canadá. Então, vamos analisar o climograma. Eu queria pedir o Iago para analisar esse climograma aí para mim, para mostrar para a gente que você aprendeu a analisar o climograma. Vai. Meu Deus. Vamos lá, Página Iago. 380. Página 83, isso. Ele está lá no áudio. Você tem 3 minutos, Iago. Jesus. Rapidinho. Mas, O tempo tá acabando, Iago. Nós vamos falar sobre outro tipo de clima ainda. então, peraí. Então, onde eu tô olhando aqui, o nível de precipitação tá baixo. Sim. Mas o baixa em clima que meses? tá- Em quais os meses? Quais são os meses que menos choveu? Não, que menos... Janeiro, fevereiro, novembro e dezembro. Isso, e esses meses são o quê? Inverno ou verão, lá no hemisfério norte? Esses meses aí, ó, de janeiro, novembro e dezembro. Inverno, né? Então, são os meses que menos choveu. Então, olha só, olhando aí, os maiores índices de chuva estão nos meses de junho e julho. Junho e julho é inverno ou verão? Lá no norte. Não, inverno. Para nós aqui, não. Para nós aqui, junho e julho é inverno. Lá no hemisfério norte é verão. Então, as chuvas, né? Então, olha só, lembra disso, viu, pessoal? Se para nós, hemisfério sul, guarda essa dica. Deixa eu dar essa dica nos minutos restantes. Já que nós vamos fazer outra aula mesmo, não tem problema. Então, olha só. Guardem essas dicas. Meses de dezembro, aliás, novembro, dezembro, janeiro, nós estamos começando o verão aqui no hemisfério sul. Lá no hemisfério norte está começando o inverno.
nossos meses de inverno, geralmente começa o outono e inverno, né? Aqui no hemisfério sul, maio, junho, julho. Maio, junho, julho. No hemisfério norte, esses meses, maio, junho e julho, já está maio, começando o verão. Junho e julho, o pico já do verão no hemisfério norte, tá? Em todo o hemisfério norte, de ponta a ponta. Aqui, ó, da linha do Equador para cima, esse clima muda, tá? Aqui, ó. Olha só, vou bater essa linha aqui, ó. Daqui para cima, dessa linha aqui para cima, hemisfério norte, né? E da linha do Equador para baixo, hemisfério sul. Então, vamos lá. Falta 1 minuto aí. Acho que dá para a gente falar, né? Pelo menos sobre a vegetação desse tipo de clima. Então, se cortar, não tem problema, não, que a gente continua na outra aula. Então, gente, a vegetação